Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, não, desculpem. Bom dia. O pastor ainda tá passando aí, parece que dormindo, né? Me perdoe, irmãos. Bom dia. Bom dia a todos. Um feliz sábado a todos os meus irmãos. Começando mais este momento com vocês aqui, tentando amenizar este distanciamento, esta impossibilidade de nós estarmos reunidos nos templos das nossas igrejas no sábado pela manhã, e estamos então tentando encurtar essa distância, dar essa assistência pastoral, fazendo esses cultos, essas reuniões espirituais de maneira online aqui no Facebook, hoje no Facebook da Igreja Adventista do Guará, que é a nossa igreja sede do distrito, e eu também estou transmitindo aqui pelo meu canal, né, o YouTube. Eu sei que lá vai estar um pouco instável a internet, que é mais complicado, mas é uma opção. Quem entrar lá, eu já deixei nas transcrições ali das mensagens, que se travar muito lá no canal do YouTube, eles corram para cá, para o YouTube. Deixei já, o Facebook da igreja, já deixei lá inclusive o link para que eles possam acessar. Mas é muito bom ter vocês aqui. Hoje, se não tivéssemos este impedimento, estaríamos na igreja, são 9 horas, já estaríamos começando os momentos de louvor. Eu sei, inclusive, que por causa desse impedimento de nós estarmos reunidos em nossas igrejas, nós também sofremos algumas restrições, né? Restrições pessoais, que nós gostaríamos de nos sentir livres para fazer essas coisas. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos de vocês aí estão com vontade de estar na igreja, na companhia dos irmãos, cantando e louvando a Deus. Quantos estão com saudade do louvor da igreja, daquele momento lá de ouvir os acordes, né? O som do teclado, do piano, aquele vocal louvando a Deus, e você também abrindo o inário, olhando ali para o telão e participando deste louvor? Quantos estão? Coloca aí na transcrição, manifeste-se aí, diga: eu estou com saudade do momento de louvor. Infelizmente é uma restrição que nós temos, mas nós podemos contornar isso, irmãos. Podemos contornar isso. Como? Você tem hoje N opções de você louvar a Deus. Você pode baixar algumas músicas, você tem o YouTube que você pode procurar lá, e você pode de alguma maneira colocar hinos, há uma variedade de hinos e músicas. Não vamos deixar de maneira alguma de louvar a Deus. Estamos nos sentindo impedidos de estarmos juntos para louvar, mas podemos louvar sozinhos ou com os membros da nossa família, né? Nossos filhos, nosso cônjuge. Vamos tentar superar esta restrição de cantar e louvar a Deus, louvar ao Senhor com cânticos maravilhosos. Uma outra restrição que com certeza você está sentindo, assim como eu estou sentindo, é poder ver os irmãos e os amigos que nós conhecemos, não é verdade? Como eu queria encontrar alguns irmãos, abraçá-los, como eu gostaria de cumprimentá-los, os irmãos da igreja do Guará, igreja sede, os irmãos da igreja do IAPI. Eu sinto essa necessidade de estar perto de vocês, e eu sei que muitos de vocês também estão sentindo isso. É uma restrição que nós estamos passando por não podermos nos reunir, mas sabe, nós podemos contornar isso, amenizar isso, da forma que estiver ao nosso alcance. E uma das formas mais fáceis de estarmos ao nosso alcance é estarmos mantendo contato com esses irmãos, pelo telefone, pelo celular, pelo WhatsApp. Você pode fazer isso. Não deixe de, durante a semana, dar um alôzinho para aquele irmão que você se relaciona, está mais próximo dele na igreja, que você está sentindo saudade neste momento. É a oportunidade que nós temos para superar este impedimento. Olha, um outro impedimento que eu sinto na vida, e que eu tenho certeza que muitos de vocês hoje de manhã estão sentindo falta disso, de estudar, de recapitular a lição da escola sabatina, na companhia dos nossos irmãos da unidade de ação. Quantos estão com vontade de que isso aconteça? Coloque aí nas descrições. Eu quero depois ver a manifestação de vocês.
mas é uma necessidade que nós temos. Não podemos hoje estar no templo, né? Mas podemos superar isso. Hoje, por exemplo, a classe de jovens da Igreja do Guará, eles vão se reunir pelo Zoom, que é aquele aplicativo que você hoje tem disponível aí para se comunicar. É um aplicativo de videoconferência. Eles vão reunir ali uns 20 jovens ou até mais, recapitulando a lição. Você pode também amenizar isso com esses recursos. E eu diria que uma outra restrição, e essa daqui é uma restrição que muitos sentem, inclusive eu, mas que nós também podemos superá-la, que é adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Adorar a Deus com os dízimos do Senhor, não nós. Deixa eu me corrigir aqui. Adorar a Deus com os dízimos do Senhor, devolver o que pertence a Ele, e com as ofertas que nós oferecemos como demonstração de nossa gratidão. Eu imagino que há muitos irmãos que gostariam de estar colocando na salva ali, quando o diácono passa na igreja, na hora do culto, a sua oferta, o dízimo que separou ao Senhor. Mesmo que não possamos fazer isso, por não podermos estar reunidos, nós podemos contornar esta dificuldade, irmãos, de várias maneiras. Há várias opções para nós contornarmos esta restrição. Você pode continuar adorando a Deus com a sua oferta, com o dízimo que pertence a Ele. Sabe como? Você pode baixar no seu telefone celular o aplicativo 7Me, que é um aplicativo que a igreja preparou para que os irmãos possam doar de forma mais segura as suas ofertas e os seus dízimos. Se você não sabe mexer com essa tecnologia, ou se você tem enfrentado dificuldade para ter esse aplicativo no seu celular, existem outras opções. Você dá uma ligada para o tesoureiro e ele pode passar na sua casa se você solicitar, tá certo? Ele não vai arbitrariamente fazer isso. E o pastor, de forma alguma, tá certo? Por princípio, eu não faço isso, porque a gente trabalha o espiritual para que você tome esta decisão e você voluntariamente se manifeste para com Deus, devolvendo o dízimo e dando a sua oferta. Então o pastor não vai passar na casa de nenhum membro cobrando oferta nem dízimo, mas o meu papel é orientar, e eu tenho que orientar, e por isso que eu estou dando para vocês essas opções. Se você não pode sair para fazer o depósito no banco, na conta da igreja, você pode pedir para o tesoureiro passar na sua casa e entregar para ele a sua oferta e o seu dízimo. Ele vai tirar o recibo e vai deixar para você, tá certo? Uma outra opção é você ligar para ele, entrar em contato, e eu peço que você faça isso somente com o tesoureiro. Não busque essa informação com outras pessoas, só com o tesoureiro. Diga, o tesoureiro lá da igreja do IAPI, irmão Carlos, eu preciso que o senhor me forneça o número da conta, os dados da conta bancária da igreja, para eu poder devolver o dízimo do Senhor, para eu poder dar uma oferta ao Senhor. Você pode fazer o mesmo com o tesoureiro da igreja sede, irmão Isaías, e eles vão fornecer para você a conta certa. Não pegue conta de outra pessoa, só do tesoureiro, porque eles estão autorizados e eles sabem qual é a conta. E além de você pedir a conta, peça que eles forneçam para você o número do CNPJ. Mesmo que você não use o CNPJ, algumas pessoas vão usar por fazer transferência bancária. Eles têm esses meios digitais no computador e no aplicativo, então eles vão precisar do CNPJ da igreja para fazer essa transferência. Mas se você for fazer esse depósito de outra forma, que não necessite o CNPJ, ainda assim eu peço que você solicite deles, para que haja mais credibilidade de que aquela conta é a conta da igreja, ok? E uma outra opção que eu pelo menos sei que o irmão Isaías está fazendo isso, ele está indo à igreja, hoje pela manhã mesmo ele está lá com a equipe de tesoureiros, tá? Mesmo que nós não possamos reunir, mas não há nenhum impedimento para nós passarmos da igreja e deixarmos o nosso dízimo e as nossas ofertas, né? Então, aí estão opções que eu e você podemos vencer essa restrição de não podermos estar reunidos para devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria cantar o hino, mas eu não vou cantar não, irmãos, porque eu sou muito desentoado, tá? Pensei como é que eu faço para cantar o hino, me deu vontade de cantar o hino hoje,
mas vamos deixar para um outro momento, uma outra ocasião. De qualquer maneira, aproveite o dia de hoje para você louvar a Deus. Coloque aí hinos no YouTube. Você deve ter no seu dispositivo também alguns já baixados, e aproveite para louvar a Deus. Esse é um momento muito importante. Convido aqueles que puderem a participar da recapitulação da lição com os jovens hoje. É só pedir o link para que você possa participar ali no Zoom com eles. E uma última informação que eu gostaria de dar, antes de nós irmos aqui para a mensagem da palavra de Deus, é que amanhã à noite, às 20 horas, haverá um encontro online com todas as famílias da igreja. Você está convidado, juntamente com o seu cônjuge, com seus filhos, a conectarem-se pelo YouTube da Plaque. Daqui a pouco nós vamos mandar o link, eu vou disponibilizar aqui mesmo na página do Facebook da igreja, o link para que você possa acessar amanhã às 20 horas. O pastor Luiz Gonçalves, o pastor Boger, são dois pastores da divisão sul-americana. Eles vão se juntar com o pastor Ali Jofran e o pastor Jomison, que são pastores da União Centro-Oeste, e o pastor Max. Juntos eles vão fazer uma live, eles vão ter um encontro online com todas as famílias para falar de um assunto muito importante, que é a Semana Santa. Se você, com a sua família, deseja participar, e eu aconselho que você faça isso, e você deseja conhecer os recursos que a igreja está oferecendo, disponibilizando, para que todas as famílias possam se tornar, no período da Semana Santa, um centro de transmissão da mensagem de Deus, então eu sugiro que você procure assistir este treinamento, este encontro, esta celebração que vai acontecer amanhã à noite, às 20 horas, pelo canal YouTube da Plaque. Depois nós mandamos o link para que você acesse diretamente lá, ok? Neste momento, abrir a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez desejar aos meus irmãos que estão chegando agora, aqui, pelas minhas informações, temos 21 pessoas conectadas conosco até o momento, outras vão chegar aí. No YouTube está travando um pouquinho, mas quem está entrando aqui já vê a descrição do pastor ali, para ir para o Facebook. De qualquer maneira é uma opção, estamos buscando todos os recursos. Quero mais uma vez desejar boas-vindas a todos vocês, um feliz sábado, e eu vou pedir que você feche seus olhos agora e se una comigo numa oração, pedindo que Deus nos ilumine, que Deus nos faça compreender a mensagem dele nesta manhã. Feche seus olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos acordou. O Senhor nos trouxe mais uma vez à existência para usufruirmos das tuas bênçãos sabáticas. Obrigado porque, embora não possamos nos reunir nos templos, porque estamos nos protegendo de um vírus terrível, nós podemos estar de maneira online, pelo Facebook, pelo YouTube, conectados com os irmãos em adoração a Ti. Que o Senhor receba de nós esta adoração sincera, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor colocamos a vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo neste momento, a vida de cada um dos teus filhos, das tuas igrejas, da igreja central do Guará, da igreja do IAPI. O Senhor conhece, o Senhor sabe das nossas necessidades. Há alguns desses irmãos que estão enfermos, outros que estão com preocupações, com ansiedades, outros que estão desanimados, fracos na fé. Irmãos que têm membros na família que estão passando por situações difíceis. Que o Senhor se manifeste como Deus Todo-Poderoso para o teu povo neste dia. Agora, neste momento, nós rogamos também o perdão dos nossos pecados. Se temos falhado com o Senhor, nós suplicamos a Ti o Teu perdão, a Tua misericórdia. Nós vamos abrir a Tua palavra neste momento, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos dê a mensagem que necessitamos. Que esta mensagem nos traga reavivamento,
que esta mensagem nos desperte para este momento tão crucial da história deste mundo, e que o Senhor nos assista com o teu Santo Espírito, abrindo a nossa mente, nos dando discernimento para compreendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, irmãos, falar hoje sobre o Rei vem vindo. Como estamos? Eu quero ler 2 textos bíblicos aqui na palavra de Deus. Se você estiver com a Bíblia, me acompanhe. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. O capítulo 24 é aquele capítulo que fala sobre o sermão profético de Jesus, onde ele fala sobre acontecimentos que ocorreriam de imediato ali com o templo de Jerusalém, com os judeus, e ele também mescla aqui com acontecimentos que ocorreriam neste tempo em que nós estamos vivendo, e ele menciona inclusive sinais que aconteceriam antes da segunda vinda de Jesus. E aqui nos versículos 42 a 44, Mateus capítulo 24, versos 42 a 44, Jesus fala de uma forma muito clara sobre a sua segunda vinda. Ele diz assim, Mateus 24, versos 42 a 44, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A qualquer hora Jesus vai voltar, é isso que ele está dizendo. E nós temos que estar preparados para este maior de todos os acontecimentos, para esta esperança em nosso coração. Ela vai se concretizar. A qualquer hora nós vamos ouvir a trombeta tocar, a trombeta soar. Nós vamos ver nas nuvens do céu o esplendor da glória de Jesus Cristo se manifestando na companhia dos anjos. Precisamos estar preparados para este momento. O outro texto que eu quero ler aqui para os irmãos está no livro do profeta João, livro de Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse. E é maravilhoso como a Bíblia termina com esta mensagem, com esta certeza da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Apocalipse capítulo 22, verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém por essa esperança que infunde no meu coração e no teu coração. Irmãos, o tema da volta de Jesus está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a volta de Jesus, ela é descrita muitas vezes como o dia do Senhor. O dia do Senhor será um dia de glória, de alegria, de libertação para os salvos. Quiçá para você e para mim também. Um dia de glória, de libertação. Mas também o dia do Senhor, que será o dia da segunda vinda de Jesus, será para muitos um dia sombrio, um dia de pavor, de medo, para aqueles que estarão perdidos. Algumas informações bíblicas sobre a volta de Jesus que eu e você precisamos compreender melhor, ou talvez, em última instância, reavivar essas informações em nossa memória, porque isto ajuda com que eu e você preservemos a esperança que há em nosso coração. E eu quero aqui pontuar algumas coisas, não são muitas, sobre a volta de Jesus, que nós precisamos saber melhor ou precisamos relembrar disso. O primeiro ponto que eu quero considerar aqui é que Jesus vai voltar para consumar seu reino, que foi um dia inaugurado quando ele veio a este mundo. Coloque isso bem claro na sua mente.
Quando Jesus voltar, ele vai consumar o seu reino, que ele inaugurou quando veio pela primeira vez. Isto, irmãos, implica dizer que aqueles que forem salvos, um dia viverão com Jesus para sempre. Glória a Deus. Você e eu temos esta esperança, que quando Jesus consumar de uma vez por todas o seu reino, e isso vai acontecer por ocasião da sua segunda vinda, vai ser o ponto inicial, nós vamos ter a oportunidade de viver com ele para todo sempre. Isto significa, irmãos, que quando isto acontecer, Jesus voltar, inaugurar o seu reino eterno, e nós vivemos com ele para sempre, isto significa que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, meu irmão, não haverá mais pandemia como esta que nós estamos sofrendo e outras que poderão surgir. Jesus está voltando e todas estas coisas deste mundo de pecado acabarão, deixarão de existir. O segundo ponto que eu quero considerar com você aqui é que a volta de Jesus, ela será evidente, sem ambiguidade, visível a todos. Você deve compreender isso bem. A volta de Jesus será evidente, sem ambiguidade, visível a todos. Lembram que Jesus disse, está aqui em Mateus capítulo 24, verso 27, Jesus diz lá, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todos vão ver. Ao mesmo tempo, não importa onde estiverem, todos os seres humanos irão ver a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 7, inclusive diz que todo olho verá Cristo voltando nas nuvens dos céus, até aqueles que o traspassaram. Está lá em Apocalipse 1, verso 7. E os anjos, eles foram enfáticos no momento da ascensão de Jesus, quando disseram para os discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para cima, para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então nós precisamos compreender, não ter dúvidas, não deve pairar dúvida na nossa mente, que Jesus vai voltar de maneira visível, corporal. É evidente que a volta de Jesus não será sem confusão. Todos vão compreender que ele vai voltar. É verdade que Jesus disse que bem pertinho da sua segunda vinda vão surgir aqueles com mentiras, com fakes, dizendo: eu sou Cristo, ele apareceu em tal lugar, o Messias, o Salvador. Mas aqueles que compreendem a doutrina da segunda vinda de Jesus, conforme revela a palavra de Deus, e interpreta essa doutrina de maneira correta, à luz da palavra de Deus, é claro que estes não vão se enganar com esses falsos cristos, com essas notícias mentirosas. Nós saberemos, e o mundo também, vai ficar evidente para todo mundo, quando Jesus voltar, que ele virá, e todos vamos poder vê-lo com os nossos próprios olhos, porque a vinda de Jesus será visível a todos. Nada de pensar que você vai estar dirigindo o seu carro e de repente você vai sumir, desaparecer. Subiu, foi embora. Nada disso, nada disso. A Bíblia não fala, não existe sustentação bíblica para essas ideias dispensacionalistas. A Bíblia mostra de maneira clara que Jesus vai voltar visível, corporal. Os anjos foram claros, foram enfáticos, E o terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui sobre a volta de Jesus, que precisa ficar claro para nós, e este ponto aqui é muito importante por causa deste momento que nós estamos vivendo, é que a Bíblia, ela não revela o dia nem a hora da volta de Jesus, mas ela apresenta indicadores de quando ele vai voltar. Olha que coisa interessante.
A Bíblia não revela o dia nem a hora da volta de Jesus, mas apresenta indicadores de quando ele vai voltar. Isto tem que ver com os sinais da volta de Cristo. E um detalhe com relação aos sinais, irmãos. Alguns sinais do fim, em vez de apontar para a data da segunda vinda, eles apenas confirmam que o retorno previsto por Jesus no final dos tempos é seguro. A promessa que ele fez é segura. Os sinais, eles têm a única função de nos encorajar. Essa é a função dos sinais. De nos encorajar, de nos fazer compreender que o que Jesus prometeu vai se cumprir. E despertar em nós o interesse para nos tornarmos vigilantes, para nos prepararmos para este momento glorioso da volta de Jesus. É para isso que os sinais servem. Agora, vocês sabiam que Jesus e Paulo retratam os últimos dias como um tempo normal? Isso aqui é um detalhe muito interessante. Quando Jesus e Paulo falam da vinda de Cristo, eles mostram que o mundo estaria vivendo como se tudo estivesse normal, como se tudo fosse normal. Os sinais estão acontecendo, estão indicando que Jesus está voltando. Mas aqueles que não têm Cristo, aqueles que estão perdidos neste mundo, eles acham que tudo está mil maravilha. Lembram que Jesus falou, fez uma comparação dos nossos dias, dos dias que antecedem a sua segunda vinda, com os antediluvianos, com aqueles que viveram no tempo de Noé? Jesus foi bem claro, olha, eles estão comendo, bebendo, estão casando, a vida deles normais, eles negociam, falando de Ló agora. Então, para Jesus, este tempo seria um tempo em que a maioria das pessoas deste mundo estariam dadas, tranquilas. Nós temos que ter cuidado para não estarmos no meio desta multidão de pessoas que estão acomodadas deste mundo. E o apóstolo Paulo escreveu, se tratando disso, desta acomodação nestes dias, o apóstolo Paulo escreveu que os sinais associados à segunda vinda de Cristo ocorrerão quando as pessoas proclamarem paz e segurança. Está lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 a 10, e também na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 e 3. Para muitas pessoas, Paulo disse que os últimos dias terão a aparência de uma era de ouro, de paz e prosperidade. Os problemas, os desastres, as perturbações sociais e perseguições dos fins dos tempos aparecerão na tela do radar, mas não se mostrarão desproporcionais aos tempos normais. A maioria, talvez a grande maioria, irmãos, ficará surpresa ao ver o fim chegar quando isso tudo acontecer. Nós precisamos ter isso bem claro. Agora, os sinais não serão para o povo de Deus desconhecidos. Os sinais não farão com que o povo de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, fiquem acomodados. Os sinais serão para o povo de Deus indicadores de que a promessa de Jesus sobre a sua volta está se cumprindo. E podemos estar certos, irmãos, que fazemos parte do povo de Deus, não seremos surpreendidos. Olha o que o apóstolo do Senhor fala em 1 Tessalonicenses 5, 4 a 7. Paulo diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos, juntamente comigo, somos filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, diz o apóstolo, não durmamos como os demais que estão dormindo neste mundo, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então nós precisamos mais do que nunca estarmos vigilantes, porque a qualquer hora Jesus Cristo vai se manifestar. Jesus está vindo, e eu quero te fazer algumas perguntas. Como está a tua vida hoje? Como está a minha vida agora? Jesus está vindo. Como está você? Como estou eu? Como está a tua vida cristã, meu irmão? Como está a tua condição espiritual hoje? Jesus fala lá em Apocalipse 3, versos 14 a 16, da igreja de Laodiceia, que não é nem quente e nem fria, é morna. E eu pergunto, e você? E eu? Qual é a nossa condição espiritual hoje?
Como está o teu compromisso com Deus? Você sabia que os psicólogos, eles dizem que dupla personalidade é um sintoma de doença mental? É verdade, quem tem dupla personalidade está manifestando um problema mental. Agora, ouça o que eu vou dizer. Dupla identidade espiritual é pecado. Quem tem dupla identidade espiritual, o crente que se manifesta de maneira dupla, ele tem um problema chamado pecado. Alguns dentro da igreja vivem como se fossem cristãos, se vestem como cristãos, usam uma linguagem de cristão, mas fora da igreja são diferentes, frequentam lugares impróprios, se vestem como os ímpios, usam palavrões. Dupla identidade espiritual. Estão em pecado. Como está a tua vida, meu irmão? O que você está fazendo e ninguém sabe? Que tipo de relacionamentos são os teus? Que práticas são as suas? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14 a 17, 2 Coríntios 6, 14 a 17, Paulo escreveu: não se ponham em julgo desigual, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e com eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os recebereis. Como está a minha vida hoje diante de Deus? Que convívio é o meu no contexto desta sociedade moderna? Jesus está voltando. E nós somos adventistas nominais ou somos adventistas de verdade? Temos uma identidade que expressa o caráter de Cristo ou estamos tentando enganar a Deus? Jesus está voltando, irmãos, e nós precisamos compreender que hoje é o tempo de nos consagrarmos, hoje é o tempo de nos santificarmos diante de Deus, porque nós precisamos atingir o padrão que Deus estabelece para nós. E você sabe qual é o padrão que Deus estabelece para nós, meu irmão? Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Olha o padrão de Deus para você e para mim. Pedro escreveu: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Você quer ir para o céu quando Jesus voltar, meu irmão? Eu quero, e eu tenho certeza que você também. Então nós precisamos viver este padrão, para estarmos em condições de que quando Jesus Cristo voltar, entrarmos com Ele no céu. Jesus está vindo, meu irmão. Como está a tua família? Como está a minha família? Quando Jesus voltar, nós não vamos levar para o céu o nosso dinheiro, a nossa casa, quem tem. Nós não vamos levar para o céu o nosso carro, as nossas roupas, o nosso patrimônio material. Quando Jesus Cristo voltar, nada disso nós vamos levar para o céu. A única coisa que eu e você iremos levar para o céu são os nossos filhos e o nosso cônjuge. Você tem cuidado da vida espiritual de tua esposa, de teu esposo, de teus filhos? Você tem erguido um altar na tua família para adorar a Deus como fazia Jó? Você tem instruído os teus filhos pequenos nos caminhos do Senhor para quando eles crescerem, estarem fiéis a Deus? Você tem santificado a tua esposa, o teu esposo? Sabe, irmãos, Satanás, ele conhece que uma forma de arruinar a nossa vida é destruindo a nossa família. Satanás sabe que vai tirar muito adventista do céu pelo simples fato de destruir o casamento deles, a relação familiar deles. Em nenhuma outra época, irmãos, em nenhuma outra época, houve tantos casamentos desfeitos entre adventistas como está havendo nestes dias. Em nenhuma outra época
houve tantos filhos de pais adventistas deixando a igreja, como nós estamos vendo acontecer hoje. Sabe por que isso está acontecendo? Sabe por quê? Porque Satanás sabe que esta é uma estratégia forte para impedir que muitos adventistas do sétimo dia se salvem. Portanto, meu irmão, não entrega a Satanás o que foi consagrado ao Senhor. Faz como Josué, que decidiu servir ao Senhor junto com a sua família, somente ao Senhor. Não desiste da tua família, meu irmão. Não desiste do teu casamento. Não desiste dos teus filhos. Jesus está voltando. A qualquer hora nós vamos ouvir a trombeta tocar. E será que a minha família está preparada para ir para o céu? Jesus está vindo, meus irmãos. E eu pergunto, como estão aqueles que se relacionam com você? A rede de amigos que você tem, como estão eles? Jesus disse que antes da sua vinda, nós deveríamos pregar o evangelho em todas as partes deste planeta. Está em Mateus 24, verso 14. Aliás, este é o último sinal a se cumprir antes que Jesus Cristo volte, a pregação do evangelho. Você tem sido uma testemunha de Jesus onde você trabalha? Você tem falado das maravilhas do evangelho que mudou a sua vida para as pessoas que você interage no seu trabalho, no ambiente onde você estuda, ou entre aqueles que você conhece? Como você tem reagido com aqueles que não gostam de Deus? Aqueles que se declaram seus inimigos, que não gostam de você? Você tem reagido da mesma forma que eles? Dente por dente? Olho por olho? Ou você tem surpreendido esses seus inimigos, esses seus desafetos? Você tem surpreendido eles com a demonstração do amor de Cristo em sua vida por eles? Jesus ensina, lá no Sermão da Montanha, que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabia que a missão da sua igreja é pregar o evangelho e salvar pessoas para o seu reino. Você não precisa ser expert em dar estudos bíblicos, nem precisa ser um grande evangelista como o pastor Luiz Gonçalves. Se você for alguém que der um bom testemunho, você estará pregando o melhor sermão evangelístico para as pessoas que se relacionam com você, principalmente para elas. Eu uma vez ouvi uma história, não sei se é verdade isso, mas achei muito interessante essa história. Uma família, e eu vou dizer que essa família era adventista, se mudou para uma casa, chegou ali na casa nova, e eles começaram a tentar interagir com os vizinhos, da direita, da esquerda, da frente. E o vizinho da direita não gostava de crentes, não gostava de cristãos, tinha raiva, os vizinhos tinham raiva. Em poucos dias eles perceberam isso. Perceberam que todos os dias o vizinho da direita, da casa onde eles estavam morando, recolhiam as fezes do cachorro e jogavam para o quintal da casa deles, daquela família de adventistas. Qualquer lixo que eles acumulavam, jogavam para o quintal. Perseguição. E eu, quando ouvi essa história, fiquei pensando de mim que sou sanguíneo, temperamento muito forte. Alguns talvez iriam ficar brincando de ping-pong. Os vizinhos jogavam lixo, vou jogar o dobro. Mas sabe o que aquela família fez? Aquela família recolhia as fezes de cachorro, o lixo que caía ali no quintal, e nunca reclamaram, nunca foram lá tirar satisfação, recolhiam apenas. Um dia, passou um determinado tempo, eles tinham um pé de mangueira no fundo do quintal, e aquele pé de mangueira, aquela árvore, começou a dar mangas, e eles colheram as melhores, não deixaram nem cair no chão, foram lá e colheram, esperaram amadurecer um pouquinho, colocaram num cesto bem bonitinho. E no sábado pela manhã, bem cedo, acho que umas 6 da manhã, eles foram até a casa daquele vizinho do lado que jogava lixo, fezes de cachorro, e deixou na porta, ali no portão, a cesta com mangas
e dentro da cesta um cartão dizendo: nós temos orado por vocês, nós amamos vocês. Cada um dá o que tem. Irmãos, que testemunho! O testemunho desta família de não reagir como a família que jogava lixo para sua casa, mas ir lá e dizer: nós queremos dar a vocês amor, porque é o que nós temos. É isto que faz toda a diferença. Sabe, meu irmão, quando Jesus Cristo voltar, todos os salvos irão receber uma coroa com estrelas. As estrelas que serão colocadas nas coroas elas representarão as pessoas que os salvos ganharam para Jesus. Ellen White, inclusive, no livro Eventos Finais, diz que não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrardes ali, diz a serva do Senhor, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. O céu, irmãos, é um lugar para os ganhadores de almas. Quantas almas você tem levado aos pés de Cristo, meu irmão? Quantas pessoas, por meio do seu testemunho, se aproximaram de Jesus? Jesus está voltando. Como estão aqueles que estão ao seu redor? Aqueles que se relacionam com você? E finalmente, irmãos, Jesus está voltando. Como está a sua igreja? Como está a minha igreja neste momento? Como está a nossa comunidade eclesiástica? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que se relaciona de maneira sensata, equilibrada. Porque quando o corpo de Cristo está doente, a igreja não pode avançar. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, e que tem a ver com a volta de Jesus? É que a igreja, ela é o resultado da nossa espiritualidade ou da nossa carnalidade. Grave isso na sua mente. A igreja, o corpo de Cristo, a comunidade eclesiástica, ela é o resultado da nossa espiritualidade ou da nossa carnalidade. Crentes espirituais, igreja espiritual. Crentes carnais, igrejas carnais. Crentes que oram, igreja de oração. Crentes que não oram, igreja sem oração, igreja sem poder, igreja sem influência. Crentes que amam a palavra de Deus, a Bíblia, igreja da Bíblia, igreja da palavra de Deus. Crentes que não amam a Bíblia, igreja fraca, igreja do oba-oba. Crentes fundamentados na palavra de Deus, igreja madura, igreja. Crentes que não se alimentam da palavra de Deus, igreja de meninos, como diz o apóstolo Paulo. Jesus está voltando, irmãos. E quando Jesus voltar, ele quer encontrar a sua noiva. E a sua noiva é a igreja. Ele quer encontrar esta igreja gloriosa. Ele quer encontrar essa igreja pura. Ele quer encontrar essa igreja sem mácula. Ele quer encontrar essa igreja preparada como as 5 virgens que fizeram provisão do azeite e puderam participar das bodas. Como está a minha igreja? Hoje é tempo de nós renovarmos com Deus a nossa consagração, o nosso compromisso espiritual. Hoje é tempo, irmãos, de nós buscarmos aos pés do Senhor um reavivamento e uma reforma. O que nós temos visto acontecer são apenas prenúncios de que o fim se aproxima e de que a qualquer hora os eventos que vão desencadear de uma vez por todas a segunda vinda de Jesus irão ocorrer. Que como igreja nós não sejamos pegos de surpresa. Que a nossa vida individual esteja em condições de estarmos no padrão de Deus, nos santificando, nos consagrando. Que a nossa família esteja sendo resguardada dos perigos deste mundo, das tentações deste mundo, das artimanhas de Satanás. Que aqueles que convivem conosco sejam influenciados pelo nosso bom testemunho, que as nossas influências contagiem essas pessoas ao ponto delas serem atraídas para a cruz de Cristo. E assim nós possamos ter uma igreja
espiritual, uma igreja comprometida, uma igreja santificada, uma igreja que ora, uma igreja que estuda a palavra de Deus, uma igreja que busca a força e o poder do Senhor, uma igreja que está se preparando para muito em breve se encontrar com o Salvador e então viver para sempre neste reino consumado, onde não mais sentirá as tristezas e as dores deste mundo de pecado. Você quer fazer parte desta igreja, meu irmão? Você quer hoje tomar a decisão de se preparar espiritualmente melhor, de cuidar da sua família, de levar pessoas aos pés de Cristo? Você quer fazer parte de uma igreja mais disposta a viver o padrão de Deus na sua vida? Se você quer, fecha teus olhos, porque eu vou orar pedindo que Deus confirme esta decisão que você tomou neste momento. Jesus está voltando e a nossa maior alegria naquele dia é podermos estar todos lá. Eu confesso a vocês, irmãos, que o meu maior desejo naquele dia é ver a minha igreja, é ver você, é ver cada ovelha que Deus me deu para cuidar, salva. Não só dizer, está aqui o meu filho, está aqui a minha esposa, Senhor, mas aqui está o meu rebanho que o Senhor me deu. Eu tenho orado todos esses dias para que Deus possa fazer a obra que Ele precisa fazer na vida da sua igreja no distrito do Guará, porque Deus quer salvar a todos nós. Se há alguma coisa na tua vida, neste momento, que você precisa resolver diante de Deus, resolva, meu irmão, não perca tempo. Se você está se deparando com este momento tão difícil, é porque Deus está dando para você a oportunidade de você se ajustar ao padrão dEle, porque a qualquer hora a trombeta vai tocar e Jesus vai aparecer nas luzes dos céus. Que nós estejamos entre aqueles que vão estar com as cabeças levantadas, que vão estar sentindo alegria, júbilo e felicidade por ver o Filho de Deus ressurgir nas nuvens dos céus. Que nós não estejamos entre aqueles que estarão fugindo da glória e do esplendor de Deus. Fecha teus olhos e eu vou orar neste momento para que Deus faça de você um instrumento nas mãos dEle e consagre a sua vida. Pai querido, louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta esperança maravilhosa da tua promessa de que Jesus, teu Filho, vai voltar para nos buscar. Ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. E nós não queremos que o nosso coração seja atribulado pelos acontecimentos deste mundo, porque nós cremos em Ti, nós cremos em Jesus, nós acreditamos que Ele foi para o céu preparar lugar para nós e que Ele vai voltar conforme prometeu. Ó Senhor, mas para isso precisamos colocar a nossa vida em conformidade com os Teus padrões, com a Tua vontade. E eu oro por cada um dos Teus filhos que nesta manhã tomou a decisão de renovar contigo a aliança, o compromisso que o Senhor fez conosco através de Jesus. Consagra a nossa vida, santifica a nossa vida, abençoe as famílias da Tua igreja, Senhor. Cuida dos filhos, das crianças, cuida dos cônjuges, dos casamentos. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos luz, sal, a darmos um testemunho eloquente, vivendo os Teus princípios, as pessoas possam ver em nós a Jesus Cristo e ser atraídas para Ele. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos num movimento de reavivamento espiritual de tal forma que possamos repetir de maneira muito maior o que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes. Ajuda-nos a alcançarmos pessoas para o Teu reino, a levarmos pessoas aos pés de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a salvarmos as pessoas que estão próximas de nós com o nosso bom testemunho e com a pregação da Tua verdade. Também, Senhor, abençoe a Tua igreja, a igreja do Guará, a igreja do IPI. Nós temos desafios ali, mas os maiores desafios são as vidas dos Seus filhos. Fazer com que cada membro do corpo de Cristo esteja próximo de Jesus e esteja vivendo de maneira saudável. Nós Te pedimos tudo isso, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã às 19 horas, antes do encontro da plaque com as famílias, às 19 horas, eu vou estar novamente aqui no Facebook da Igreja Adventista do Guará, trazendo uma mensagem. Amanhã eu vou falar sobre o juízo de Deus. Não perca a mensagem de amanhã. O juízo de Deus e a mensagem, eu quero ter um encontro com vocês pontualmente
às 19 horas. Que Deus te abençoe, que você tenha um sábado feliz e que você possa superar todas essas restrições com as dicas que eu dei aqui, mas com o poder e a ajuda de Deus. É o meu desejo. Um bom dia, um feliz sábado para todos.